Amém. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de pedir, por favor, missionário, Atos 19, 13 ao 16. Quem aqui está preparado para ouvir a palavra do Senhor? Amém? Glória a Deus. Ministério de Louvor, muito obrigada. Daqui a pouco eu chamo vocês de volta. Hoje eu venho trazer uma reflexão. Na verdade, eu venho colocar, um questionamento em vocês. Mas é algo bom. A minha pergunta para nós começarmos hoje é: como você é conhecido nas regiões espirituais? Alguém já pensou sobre isso? Como nós somos conhecidos nas regiões espirituais? Nós podemos ser uma pessoa conhecida, pelos anjos, pelos demônios, mas também podemos não ser conhecidos. Mas tudo isso vai depender das nossas atitudes. Do que nós estamos fazendo nas regiões espirituais, o que nós estamos semeando para nós colhermos. E o meu texto fala, o texto que o Senhor colocou no meu coração, Atos 19, 13, diz: e alguns judeus que peregrinavam... Pode botar na Almeida, por favor? Eu esqueci de pedir. E alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas e vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre esse texto, eu queria começar a falar um pouquinho sobre Éfeso, sobre Atos 19. Por que o texto fala sobre esse assunto específico? Nós vemos, no início de Atos 19, é a 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo. E Éfeso é uma cidade, naquela época, importantíssima, comercialmente falando. Pode sentar, por favor. Desculpa. A Éfeso é uma cidade importantíssima, comercialmente falando. Era uma cidade onde tinha muita transação de negócios, de comércio. E era uma cidade muito influenciada pela feitiçaria e pela bruxaria. E ali Paulo chega. Paulo chega na sua 3ª viagem missionária, nessa cidade tão importante. E aí nós já vimos Paulo fazendo milagres e maravilhas ao longo de Atos, desde Atos 9, quando ele se converteu. Tivemos uma grande importância em Atos 16, quando Paulo expulsa um espírito daquela escrava com o espírito de adivinhação. E logo depois eles foram presos, logo depois o carcereiro se converteu, ele e toda a casa dele. Depois eles tiveram que fugir para outra cidade, e até que Paulo chega em Éfeso, no capítulo 19. Então, essa parte de Atos 19, ela é muito importante, porque a partir desse momento, o nome de Cristo ele foi temido. Quando o povo de Éfeso ouviu falar o que tinha acontecido com os filhos de Seva, um grande sumo sacerdote da época. O sumo sacerdote, naquela época, era o maior líder espiritual da região. Então, eles eram muito conhecidos. Então, a partir do momento que eles viram que os filhos do sumo sacerdote foram envergonhados, eles começaram a temer Paulo e Jesus. E o nome de Cristo foi glorificado a partir desse momento. A partir desse acontecimento, o nome de Cristo foi soprado. E muitos bruxos e feiticeiros vieram e até queimaram os seus livros de bruxaria e feitiçaria.
E muitos se converteram ao nome de Jesus por conta desse acontecimento. Então, esse acontecimento é um acontecimento muito importante, né, que aconteceu na cidade de Éfeso. Mas nós vemos também a palavra exorcista. Exorcista é uma palavra que só tem na Bíblia nesse versículo. E ela diz que são pessoas que atraíam espíritos malignos naquela época para expulsar esses espíritos. Então, a gente para e pensa, os filhos de um sumo sacerdote, eles são o quê? Sacerdotes. Eles eram pessoas, né, que tinham conhecimento da palavra, que eles tinham conhecimento da Torá, das leis, porque eles frequentavam as sinagogas. E ainda assim, eles eram chamados de exorcistas. E aí nós podemos ver, né, a questão, quando eles falam, quando eles vão expulsar, né, eles vão expulsar esses espíritos malignos, eles falam, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Então, nós podemos ver que eles não conheciam Jesus. Eles conheciam Jesus de quem Paulo falava. Paulo, até chegar em Éfeso e até esse acontecimento, ele pregou durante 2 anos na cidade. E no versículo 12 de Atos 19, diz que Paulo ficou tão conhecido com os milagres e maravilhas que ele fazia, que os enfermos levavam os panos, os tecidos deles, e as enfermidades fugiam deles, por causa do poder que estava em Paulo. Então, mas na verdade, o poder era de quem? Era de Paulo? O poder era de Cristo. Só que eles não entendiam isso. Eles achavam que o que Paulo fazia, eles também podiam fazer se usassem o nome de Jesus. Só que, na verdade, nós vemos que essa autoridade, o Senhor só dá para aqueles que têm intimidade com Ele. Então, no primeiro ponto que eu quero falar com vocês sobre como sermos conhecidos nas regiões celestiais, é termos intimidade com Cristo. E aí nós podemos ver em Mateus 10:1, missionário. Em Mateus 10:1, diz, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Quem deu essa autoridade para os discípulos? Cristo. Cristo nos dá essa autoridade. Ele deu para os discípulos naquela época e Ele nos dá hoje essa autoridade, porque nós temos intimidade com Cristo. Então, para nós termos essa autoridade hoje, nós precisamos conhecer Cristo, termos intimidade com Ele. E aí nós vemos em João 20, 21 e 22, que diz que o Senhor soprou nos discípulos. Ele soprou o Espírito Santo. Ele encheu os discípulos com o Espírito Santo para eles irem e pregarem o Evangelho. Isso é tão poderoso que em Lucas 10:17, os discípulos voltam maravilhados e falam para o Senhor, Senhor, em seu nome, os espíritos se submetem. Isso é tão maravilhoso que nem os discípulos tinham noção da autoridade do nome de Jesus. E a palavra diz que o nome de Jesus é acima de todo nome. O nome de Jesus ele é respeitado no céu, na terra e debaixo da terra. Mas para nós termos esse poder e autoridade para usarmos o nome de Cristo, nós temos que conhecê-lo. Nós temos que conhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E não adianta, e nós podemos ver que os filhos do sumo sacerdote, eles frequentavam as sinagogas. Provavelmente, desde pequenininhos, eles conheciam as leis, eles conheciam a Torá, eles frequentavam os templos. Mas, ainda assim, eles não conheciam Jesus. E muitas vezes nós podemos ver hoje muitas pessoas que frequentam igrejas, muitas pessoas que frequentam denominações, mas não conhecem verdadeiramente a Cristo. Como nós sabemos disso? Pelos frutos nós conhecemos. Pelos frutos nós conhecemos aqueles que verdadeiramente entregaram a sua vida para Jesus.
E é isso que nós precisamos atentar a nós mesmos. Como anda a minha vida com Cristo? Como está a minha caminhada com Jesus? Será que eu realmente estou dando fruto? O que mudou desde que eu me converti, desde que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador? O que mudou em mim? O que mudou na minha vida? O que Jesus tem feito na sua vida? Para que o nome dele seja glorificado. E aí eu queria falar. O outro ponto que eu gostaria de conversar com vocês é: quem eram esses filhos de Seva? Como eu já falei, eles eram sacerdotes, filhos de um grande sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o maior líder espiritual da época. Era o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos. Era o sumo sacerdote que ele fazia a expiação pelos pecados do povo. Era o sumo sacerdote que era conhecido na época pelos judeus, que tinha intimidade com Deus. E ele que fazia a petição a Deus pelo povo. Ou seja, era uma figura extremamente importante naquela época. E por isso os filhos dele também eram conhecidos. E talvez seja por conta disso. Eles achavam que pelo pai deles serem o sumo sacerdote, conhecer a Deus, eles também conheciam. Só que tem um ditado que diz: filho de peixe nem sempre é peixinho. Né? Filho de cristão nem sempre é cristão. Cada um vai ter a sua intimidade com Cristo. Cada um vai ter o seu tempo com o Senhor. Cada um precisa ter o seu conhecimento na palavra, o seu tempo de intimidade. A salvação e o crescimento, ela é individual. E nem sempre porque os nossos pais, os nossos avós frequentam igrejas que nós também somos salvos. Nós precisamos conquistar a nossa salvação. Nós precisamos conquistar a nossa intimidade com o Senhor a cada dia, para que o nome dele possa ser glorificado através das nossas vidas, através das nossas atitudes. E aí eu queria falar o segundo ponto para vocês. Nós podemos conhecer as Escrituras, mas se nós não tivermos a presença de Jesus, nós não teremos autoridade e nós não seremos reconhecidos nas regiões celestiais. E nós temos outros exemplos. Por exemplo, 1 Samuel 2 diz os filhos de Eli. Eli também foi um sumo sacerdote. E Ofne e Finéias. Só que eles não fizeram o que era bom diante de Deus. Assim como os filhos de Arão, Nadab e Abiú, em Levítico 10. Eles foram acender incensos no Santo dos Santos com objetos que não eram santos, objetos impuros. E eles foram consumidos. E aí nós vemos, eles eram sacerdotes, filhos de sumos sacerdotes, mas eles não tinham o temor do Senhor. Eles conheciam as leis, mas e o temor? E o temor de fazer a coisa que agrada a Deus? Às vezes nós achamos, só porque nós estamos fazendo que ninguém está vendo, que Deus está se agradando, ou que Deus não está vendo. Mas nós esquecemos que Deus está em todos os lugares. E Deus, ele olha o nosso coração e não só as nossas atitudes. E aí nós vemos que os filhos de muitos sumos sacerdotes, eles pecaram porque eles não tinham o temor do Senhor. E aí nós vemos que a linhagem dos sumos sacerdotes, eles começaram com Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote na palavra. E todos os sumos sacerdotes vieram dele. E aí eu me lembro que até o bispo falou na pregação dele de domingo sobre o cajado de Arão. O cajado de Arão, ele floresceu aonde? Dentro da arca. Ele floresceu dentro da arca. E o que é a arca? É a presença de Deus. Então, muitas vezes, onde nós iremos florescer? Onde nós iremos crescer? Onde nós iremos ter a nossa autoridade nas regiões celestiais? Dentro da presença do Senhor. Arão cresceu, o cajado de autoridade de Arão cresceu na presença. E assim é conosco hoje em dia. Onde nós iremos crescer espiritualmente? Na presença.
Como o evangelista Rodrigo falou, é na oração, é na palavra. Como a missionária falou, é a palavra profética. Essa palavra ela é viva. Tudo que nós precisamos está aqui. E se nós quisermos conhecermos verdadeiramente o Senhor, nós precisamos abrir a nossa palavra. E tudo que nós precisamos está aqui, contida aqui. Tudo que nós precisamos conhecer, tudo que nós precisamos saber, como nós devemos andar na presença do Senhor, está aqui dentro. O que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, o que é pecado aos olhos de Deus, está contida aqui. Mas a palavra também ela mata e o Espírito vivifica. Não adianta nós conhecermos e não colocarmos em prática. Não adianta saber que a palavra diz que adultério é pecado e eu praticar adultério. Isso é falta de temor. E então isso nos gera uma vida de pecado. E o pecado nos gera brechas espirituais. Quando nós agimos em nome de Deus, em nome do Senhor, em pecado, nós podemos ter retaliações, assim como os filhos de Seva tiveram. Por que eles não eram conhecidos pelos espíritos malignos? Porque, primeiro, eles não conheciam Jesus. Eles conheciam aquele que Paulo pregava, mas eles não tinham intimidade. Provavelmente, por eles não terem intimidade, eles não tinham temor. E assim como os filhos de Eli e de Arão, provavelmente eles faziam o que era mal diante de Deus. Eles faziam o que não agradava ao Senhor. E isso nos gera retaliações, isso nos gera falta de autoridade nas regiões espirituais. Então, para nós conhecermos e nós agradarmos ao Senhor, nós precisamos do temor dEle. Nós precisamos conhecer a presença dEle. Nós precisamos conhecer a palavra dEle. Nós precisamos gastar tempo em conhecê-lo. Eu vou dar um exemplo muito simples, que eu sempre pensei nisso desde o início da minha conversão. Eu posso falar que eu conheço o missionário Bruno. Eu conheço o missionário Bruno. Ele é membro da nossa igreja. Mas quem conhece mais o missionário Bruno? Eu ou a esposa dele, que está com ele todos os dias? A esposa. Por quê? Porque ela gasta mais tempo em conhecê-lo. Eu posso dizer que eu conheço a Cristo, mas se eu não gastar tempo em conhecê-lo, eu vou conhecê-lo de forma superficial. E quanto mais eu busco conhecê-lo, lendo a palavra, orando, pedindo a Ele a revelação do que Ele tem para mim, mais intimidade eu vou ter, mais conhecimento de quem é Cristo eu terei. Eu só vou conhecer Cristo verdadeiramente se eu me aprofundar em conhecê-lo. Muitas vezes nós vamos fazer evangelismo, né? E o evangelista Loren está sempre às sextas-feiras falando na praça, aqui em Nova Iguaçu. Qual é o nome da praça? Esqueci. No Jardim Tropical. E quantas vezes a gente vai lá falar do amor de Jesus e as pessoas falam, não, eu conheço Jesus. Não, eu conheço Jesus. E aí eu pergunto, você realmente conhece Jesus? Você conhece Jesus a ponto de mudar a sua vida? Você conhece Jesus a ponto de apagar, de não fazer aquilo que você quer para agradá-lo? Como é o seu nível de intimidade com o Cordeiro? Você realmente conhece Jesus a ponto de deixar os seus pecados de lado? E procurar viver de uma maneira reta diante dele? Eu sempre me pergunto se eu estou tirando um sorriso do Senhor. Às vezes eu faço algo e eu falo, ai, Senhor. Mas eu sempre pergunto, Senhor, eu sempre oro, eu quero tirar um sorriso seu hoje. O que eu posso fazer para tirar um sorriso seu hoje, Senhor? Porque às vezes eu fico imaginando, Senhor, aquele pai que fica gerando que o filho vai fazer algo que o agrade, e quando o filho faz, ele sorri e fala, que orgulho que eu tenho desse filho. Que orgulho que eu tenho, olha só como ele está se esforçando. E eu falo, Senhor, como tirar um sorriso seu? Como te agradar com as minhas atitudes hoje? É dia após dia, é a cada dia.
é a gente buscar agradá-lo com as nossas atitudes, com as nossas ações, com o nosso falar. E a palavra diz que a língua é a maior fonte de tropeço que um homem pode ter. O bem, e a vida e a morte estão no poder da língua. E como é difícil controlar a língua. Nós, mulheres, sabemos disso muito mais do que os homens. Nós, mulheres, temos muitas emoções muito mais afloradas do que os homens. E às vezes eu falo, ai, Senhor, me ajuda. Me ajude a te agradar nas pequenas atitudes. Me ajude a te agradar nos pequenos atos do meu dia. E aí eu pergunto, você conhece a Jesus a ponto de querer agradá-lo em cada momento do seu dia? Como é o seu nível de intimidade com o Senhor? Você o conhece superficialmente? Ou você o conhece na profundidade? E aí a gente para e pensa, quem conhece mais que um filho do que um pai e a mãe? Se a gente parar para pensar, todo mundo que é pai e mãe aqui, ninguém conhece mais o filho do que um pai e uma mãe. Por quê? Porque observa, porque cuida, porque está sempre junto. Conhece cada atitude, conhece cada palavra, cada choro. É intimidade. É intimidade, é gastar tempo, é conversar, é fechar a porta do seu quarto e falar, Senhor, eu quero te conhecer hoje. Eu quero te conhecer mais do que ontem. Se revela a mim mais, um pouquinho mais hoje do que foi ontem. E um pouquinho mais amanhã do que hoje. E aí, irmãos, nós vamos começar a ver as nossas atitudes mudando. A nossa fala mudando. Os nossos gestos mudando. Os nossos pensamentos mudando. E aí nós vemos, qual é a maior guerra? Pelo menos a minha é sempre no pensamento. Eu sempre luto constantemente. Eu sempre tenho que declarar Filipenses. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que gere louvor a ti, seja isso que ocupa os meus pensamentos. Porque o nosso pensamento é o maior campo de batalha. Mas quando nós nos prostramos, quando nós dedicamos a nos enchermos da palavra, nós vemos cada dia os nossos pensamentos mudando, as nossas atitudes mudando, as nossas falas mudando. E aí nós vamos tendo a convicção de quem nós somos, em quem nós temos crido, em quem nós temos servido. E o temor entra no nosso coração. E o temor entra. E aí nós vemos que a partir do momento que nós tememos ao Senhor, nós tememos desagradá-lo, nós tememos fazer algo que o magoe. Eu acho que o maior temor é magoar o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele é tão sensível. E eu falo, ai Senhor, meu amigo, me ajuda. Me ajude a não desagradá-lo. E quando isso acontece, porque nós não somos perfeitos, na mesma hora vem aquela tristeza. Na mesma hora vem aquela, ai, o que eu fiz? O que eu falei? Ai, Senhor, me perdoe. Eu não quero te desagradar. Eu não quero te magoar. Porque eu acho que a pior coisa que existe é quando a gente magoa alguém que a gente ama. Eu acho que quando nós magoamos alguém que a gente ama, é pior do que quando a gente se magoa. Então, eu falo, ai, Senhor, me ajuda a não te magoar. Me ajude a cada dia a ser uma pessoa melhor, a ser uma serva melhor, a ser uma esposa melhor, a ser uma profissional melhor, a ser uma pastora melhor. Me ensina, Espírito Santo. Eu me lembro que quando teve a Covid, eu não sabia cozinhar. Na verdade, eu ainda estou aprendendo. Mas eu sempre falava assim, Senhor, me ensina a cozinhar. Espírito Santo, me ensina a cozinhar. Espírito Santo, me ensina. Me ensina. E toda vez que eu ia cozinhar, eu falava, Senhor, me ensina a cozinhar. Me ajuda. No início eu botava muito sal, no início eu botava pouco sal. Mas aí eu falo, Senhor, dosa a minha mão. Me ajuda
Aí até no início eu falava, graças a Deus que só eu que como a minha comida, porque na Covid só eu que comia a minha comida, então estava tudo certo. Mas depois eu comecei a cozinhar para mais gente, até que eu fui para São Paulo. Eu fui a missionária Rose, graças a Deus pela vida da missionária Rose, que me ajudou, que nós tínhamos que fazer comida para os pastores. Estão todos vivos, graças a Deus por isso. Todos sobreviveram. Mas a gente vai orando. E eu me lembro que quando eu estava lá em São Paulo fazendo, ajudando a Rose, ajudando a missionária, eu sempre falava, Senhor, me ajuda, me ensina. E é assim que nós devemos fazer a cada dia. Senhor, me ensina a ser uma profissional melhor. Me ensina a fazer a nossa tarefa de casa com amor. Às vezes é cansativo. Mas, Senhor, me ensina. Me ensina a te servir. Me ensina a servir meu marido. Me ensina a servir meus filhos. Me ensina a servir minha esposa. Me ensina. Me ensina. Porque o maior prazer que Ele tem é nos ensinar. É nos ensinar a sermos pessoas melhores, cristãos melhores, para que o nome dEle venha a ser glorificado nas nossas vidas. E aí, continuando a palavra, tem algo que o espírito maligno disse em Atos 19. E ele disse, conheço Jesus. Conheço Paulo. Ou seja, Paulo era conhecido nas regiões espirituais. Mas por que Paulo era conhecido? Alguém sabe me dizer? Por que Paulo era conhecido dos espíritos malignos? Porque Paulo era cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo era cheio do Espírito Santo. E aí nós vemos em Atos 9, a partir do versículo 17, não precisa abrir não, missionário. Vemos a conversão de Paulo. Saulo que virou Paulo. Paulo, ele era judeu, ele estava se preparando por Gamaliel, um grande mestre, né, da época. Paulo conhecia a lei, Paulo conhecia a Torá. Mas o que Paulo fazia? Ele perseguia Jesus, ele perseguia os cristãos da época. Até que Paulo teve um encontro com Jesus. Ficou cego durante 3 dias. E durante esses 3 dias eu imagino o que ele viu nas regiões celestiais. O mundo espiritual. Ele perdeu a visão para o mundo daqui, para o mundo da carnal, para esse mundo físico, que é passageiro. Tudo isso daqui um dia vai sumir. Tudo isso daqui é temporário. Mas Paulo só focava no que era temporário, até que ele teve um encontro com Cristo. E ali ele viu que tudo aquilo que ele tinha aprendido, todas essas leis da época, nada se comparava com a glória de Cristo. Paulo, ele vivia perseguindo os cristãos. Ele vivia achando que ele estava fazendo certo, cumprindo a lei. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, quando ele ficou cego para as coisas desse mundo, a visão espiritual de Paulo foi transformada. Paulo viu que muito além do que a lei, de que seguir a Cristo, de que perseguir a Cristo, era aquilo que Deus tinha preparado para ele. Era que Cristo era a própria lei. Cristo veio para cumprir a lei. Cristo veio para trazer o tempo de graça, da misericórdia e do amor. E aí Paulo, Deus mandou Ananias ir lá e ungir Paulo. E batizar Paulo. E depois de 3 dias cego, Ananias foi. E Paulo foi batizado em nome do Senhor Jesus. E Paulo foi cheio do Espírito Santo. E ali a vida de Paulo foi completamente transformada. De perseguidor da igreja, ele foi o maior evangelista daquela época. E escreveu 60% do Novo Testamento. Foi preso, chicoteado, quase morto, por amor a Cristo.
Paulo foi transformado de uma tal forma que ninguém mais lembrava de como ele era. E aí nós vemos a autoridade que Paulo conquistou no mundo espiritual. A autoridade que Paulo tinha a ponto de levarem os lenços dos enfermos e os demônios fugirem. Abre, missionário, Atos 19:12, na Almeida. Paulo pregava com autoridade o nome de Jesus, a ponto de falarem, não use mais esse nome, mas ele ia continuar pregando, porque ele não temia homem, ele temia ao Senhor. Ele entregou a vida dele a tal ponto que para ele não importava. Tanto é que chegou um ponto dele falar, não sei se eu vou para Cristo ou se eu continuo pregando ele aqui nessa terra. Paulo tinha tamanha intimidade que ele podia escolher de ir para a eternidade, para a glória, ou continuar aqui. E ele optou por continuar pregando o evangelho de Jesus. Em Atos 19:12, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo, e aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e o espírito maligno saíam. Tamanha autoridade que o apóstolo Paulo tinha. Isso tudo nós vemos em Atos, numa viagem missionária. Paulo pregava dia e noite a palavra. Paulo vivia para Cristo de uma forma tão intensa que o nome de Jesus era glorificado através da sua vida. E quando Paulo chegou em Éfeso, bruxos, feiticeiros, entregavam aos livros, queimavam os livros de feitiçaria, porque ouviam as maravilhas de que Paulo fazia. Ouviam o nome de Jesus sendo falado e glorificado através da vida de Paulo. E como o nome de Jesus tem sido glorificado através da minha vida e da sua hoje. Como nós estamos no nosso dia a dia glorificando o nome dele. Como nós estamos fazendo o nome de Jesus conhecido. Às vezes eu me pergunto, falo, Senhor, como fazer para pregar a tua palavra no meu ambiente de trabalho, no meu dia a dia? E eu sempre tive isso comigo. Desde o início que eu me converti, eu sempre falei, Senhor, me ajude a pregar a tua palavra onde eu estiver. Até que um dia o Senhor falou, pregue a minha palavra e se necessário for, use palavras. Pregue o meu nome e se necessário for, use palavras. E eu falava, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Pregue com a sua vida. Pregue com as suas atitudes. Pregue com a sua disciplina. Pregue dando o seu melhor aonde você estiver. Pregue com o espírito de fazendo tudo com o espírito de excelência, porque você não faz para homens, você faz para mim. E eu comecei a botar isso em prática na minha vida secular, não só na igreja. Aonde eu vou, eu tento colocar em prática. Senhor, não é para ti, não é para o homem, é para ti. Senhor, eu não estou aqui por causa de homens, eu estou aqui para que o seu nome seja glorificado através da minha vida. E se necessário for, Senhor, que eu use palavras. Irmãos, eu chego num ambiente, eu lembro de um dia, eu era recém-convertida. E eu trabalhava num hotel muito grande aqui no Rio. E eu tinha um chefe. E esse chefe, ele sabia que eu era cristã. Nunca falei, mas ele sabia. Até que um dia ele veio e me perguntou e eu confirmei que eu era cristã. E ele começou a me perseguir. Ele começou a me perseguir. E eu falei assim, Senhor, me ajuda. Me ajuda. E eu comecei a falar, Senhor, muda.
Senhor, muda. Senhor, muda. Senhor, muda. E eu me lembro que o ambiente era um ambiente muito pesado. Era um ambiente que tinha muitas brigas, tinha muita confusão. Eu me lembro que uma vez até briga de faca eu tive que separar. Eu falei, Senhor, que isso? Senhor, muda. Senhor, muda. Até que um dia, eu estava na sala, sentada no computador. E esse chefe, ele bateu na porta e ele virou assim para mim, Roberta, você sabia que o diabo está lá na cozinha? Irmãos, eu não sei de onde veio, mas eu levantei dando um tapa na mesa. Eu falei, ele está lá na cozinha? Então você vai me fazer um favor, chefe. Você vai lá na cozinha agora e vai falar para o diabo que eu estou indo lá. E quando eu chegar nessa cozinha, ele vai ter que bater em retirada, porque onde a planta do meu pé pisar, Cristo pisa junto. E onde a luz de Cristo pisa, o diabo tem que bater em retirada. Irmãos, ele ficou pálido. Ele não se mexeu. Mas eu pergunto, se o meu testemunho de vida não correspondesse com as minhas atitudes, eu teria essa autoridade para falar isso? A nossa autoridade, ela vem do nosso testemunho. Eu só sei, irmãos, que veio uma autoridade sobre mim. E depois disso, o ambiente mudou. Não teve mais briga naquela cozinha, não tinha mais palavrão, e quando eu entrava, pairava um silêncio. Ninguém falava mais nada. Mas para isso, eu conquistei esse testemunho, essa autoridade com meu testemunho. E nós devemos fazer, nós temos essa autoridade, nós temos essa autoridade no reino espiritual para falar. Onde eu botar a planta dos meus pés, a luz de Cristo entra junto comigo, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Nós temos autoridade, assim como Paulo, para mudar o ambiente à nossa volta. Paulo, onde ele pisava, o inimigo ele estremecia. Paulo, onde ele pisava, o nome de Jesus era glorificado. E assim tem que ser comigo e com você. Aonde você pisar, o nome de Jesus tem que ser glorificado. Aonde você pisar, as trevas têm que bater em retirada, porque a luz de Cristo entra contigo. Nós temos autoridade. Essa autoridade ela já foi nos dada. Nós temos que ter a convicção disso. Assim como Paulo, nós também temos essa autoridade. Nós temos a presença. Hoje nós temos o Espírito Santo. Nós temos saber que nós temos a Escritura. Nós podemos conhecer Jesus através dessa palavra e vivê-la. Nós precisamos ter o temor do Senhor. No nosso dia a dia, nas nossas atitudes. Nós devemos e precisamos andar em santidade. A santidade do Senhor. Ela nos blinda, ela nos guarda. Andar em santidade nos preserva. Preserva a nossa vida das retaliações, preserva a nossa vida dos ataques. A santidade do Senhor nos guarda. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos buscar andar retamente diante do Cordeiro. Nós precisamos buscar uma vida de santidade, uma vida de temor, uma vida de autoridade diante das trevas. Nós precisamos buscar a Cristo em primeiro lugar. A palavra diz, buscai o reino em primeiro lugar e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós precisamos nos posicionar diante das regiões celestiais. Nós precisamos nos posicionar aonde nós queremos ser conhecidos. Nós queremos ser conhecidos só nessa terra? Que tudo aqui é passageiro? Ou nós queremos ser verdadeiramente conhecidos nas regiões celestiais? Como está a nossa atitude? Como nós estamos vivendo?
Nós estamos vivendo, buscando a eternidade. Nós estamos vivendo, buscando conhecer a Cristo naquele grande dia e ouvir: seja bem-vindo, servo bom e fiel, ao gozo do seu Senhor. Qual é o alvo da sua vida? Vira e mexe, eu me apego pensando naquele grande dia que o Senhor irá me receber de braços abertos e um sorriso no rosto. Falar: seja bem-vinda, serva. É isso que eu almejo. É isso que eu busco. É nisso que eu me empenho, Senhor. Que eu possa ser conhecida nas regiões celestiais, que os anjos possam me conhecer e que os inimigos também possam me conhecer, porque eles precisam saber que em mim há um selo. Eles precisam ver o selo do teu Espírito, o selo de santidade, o selo do temor. Sabe, tem a passagem que diz que muitos cristãos chegarão na eternidade e ouvirão: apartai-vos de mim, pois nunca vos conheci. Mas, Senhor, em seu nome eu expulsei demônios. Em seu nome, apartai-vos de mim, pois nunca vos conheci. São cristãos que nunca buscaram conhecer verdadeiramente a Cristo. São cristãos que nunca buscaram viver de maneira a agradar verdadeiramente ao Cordeiro. Como você quer ser conhecido nas regiões celestiais? Como você vive essa vida? Você vive essa vida para agradar ao nosso Senhor e Salvador? Ou você vive essa vida para agradar somente a homens? Ou agradar somente a si mesmo? E quando essa vida passar? E quando tudo aqui passar? E o galardão que você irá receber na eternidade? O nosso galardão é a recompensa da nossa vida aqui. O que nós estamos fazendo para glorificar o nome de Cristo nessa terra? Quais as atitudes que nós estamos tendo para glorificar o nome do Senhor? Eu queria que a gente possa ter a convicção de quem nós somos em Cristo. E aí eu separei alguns versículos. Em João 1,12, diz: mas todos nós, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, nós somos filhos. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos. Em 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos nova criatura, nós somos filhos. Nós estávamos em pecado, mas Ele nos resgatou com seu maravilhoso amor. Ele nos olhou e Ele nos resgatou do lamaçal de pecado por amor. Em João 3,16, porque Ele tanto nos amou, que deu Jesus como nosso Salvador, para que nós não morrêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. Jesus morreu por amor a mim, por você. Nós estamos vivendo de maneira digna desse amor. Como está sendo a nossa vida? O que nós estamos fazendo para glorificar o nome de Jesus? Como está sendo as nossas atitudes no nosso dia a dia? Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos herdeiros.
herdeiros também de Deus e co-herdeiro de Cristo. Nós somos herdeiros. O nosso Pai é o dono do ouro e da prata. O nosso Pai é o Criador dos céus e da terra. Lucas 1,37 diz: não há nada impossível para Ele. Ele converteu Saulo em Paulo. Ele converteu o maior perseguidor dos cristãos para o maior pregador do Evangelho. Deus transforma caráter. Deus transforma as nossas vidas. Basta nós querermos. Paulo quis. Paulo buscou. Paulo orou. Paulo jejuou. Ele mesmo fala que ele orava em línguas mais do que todos os outros. Paulo abriu mão de si mesmo para que o nome de Cristo fosse glorificado através da vida dele. Paulo abriu mão do conforto para ir como um pregador itinerante. E aí ele fala: sei passar fome, sei estar na fartura, sei ter conforto, mas também sei o que é ter necessidade. Mas em todas as coisas, Cristo é glorificado. E nós temos que ter a convicção, meus irmãos, de que Jesus prometeu que quem crer nele, em João 14:12, obras ainda maiores do que ele farás. Quando nós cremos, quando nós vivemos com Cristo, quando nós vivemos para glorificar o nome dele, obras ainda maiores nós faremos. Enfermos serão curados. Espíritos malignos serão expulsos. A nossa palavra, quando nós declaramos a palavra, quando nós vivemos em autoridade nessa terra, nós faremos obras ainda maiores do que ele, porque está escrito. Ele prometeu, ele falou. Em 1 João 4,4 afirma que aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Então nós não precisamos temer o maligno. Nós não precisamos temer. O que está em nós é maior. O que está em nós é maior do que a nossa diversidade. O que está em nós é maior que a enfermidade. O que está em nós é maior do que a nossa aflição. A aflição é passageira, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria de nós sabermos em quem nós temos crido. A alegria de saber que nós podemos elevar os nossos olhos ao monte de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós não precisamos temer o amanhã, porque Ele já está lá. Nós não precisamos temer o dia mau, porque a palavra diz que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerás mais mal algum, porque o Senhor é contigo. Em Romanos 13:1 afirma que toda autoridade vem de Deus. Assim como nós vimos que Jesus concedeu aos discípulos a autoridade para pisar, em Salmos 91 diz que nós temos a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Eu lembro uma noite, e essa noite me marcou muito. Não tem muito tempo. E eu cheguei em casa, e fui dormir, e já era tarde. E eu me lembro que começou uma barulhada na rua, e os cachorros todos começaram a latir. E daqui a pouco começou a passar moto, um barulho de moto para um lado, um barulho de moto para o outro lado. E eu olhava o relógio e falava: meu Deus, eu preciso acordar daqui a pouco. Eu tinha que acordar, eu tinha que estar no trabalho muito cedo. Eu falava: Senhor, me ajuda. E eu comecei a ficar nervosa, eu comecei a ficar preocupada. Aí mesmo que o sono foi embora, e uma barulheira de cachorro latindo e moto passando. Daqui a pouco, eu via como se fosse um espírito
muito preto, mas um espírito enorme, passando assim, em volta das redondezas e atiçando todos os cachorros. E daqui a pouco eu vi uma jiboia enorme passando pela rua, e daqui a pouco eu vi essa jiboia preta enorme, e daqui a pouco as motos passavam para um lado, as motos passavam para o outro. E daqui a pouco eu falei, Senhor, o que é isso? Aí eu lembrei do apóstolo Robson. Eu lembrei de algo que ele falou no altar. Ele estava falando sobre autoridade na palavra. E aí ele falou assim que um dia ele estava querendo ler a palavra, ele queria ler a Bíblia, e um cachorro não parava de latir. E aí aquilo já estava incomodando ele, porque ele queria ler a Bíblia e o cachorro não parava de latir. Até que ele falou, Senhor, em nome de Jesus, cachorro, cala-te. E ele falou que imediatamente o cachorro parou de latir. Aí eu falei, Senhor. Então, peraí. Toda a autoridade já foi me concedida. Eu comecei a lembrar de Salmo 91, pisarás o leão em áspide, descalcarás os pés do leão, filho da serpente. E eu comecei a orar. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, envia os teus anjos. Senhor, paralisa. Senhor, eu repreendo esse espírito que está atiçando esses cachorros. Senhor, eu repreendo essa confusão de moto na rua. Senhor, eu preciso dormir. Em Salmo 3 diz que em paz me deito e logo adormeço. E eu comecei a declarar a palavra. Senhor, eu repreendo esse espírito de confusão. Eu repreendo. Irmãos, daqui a pouco fez-se um silêncio. Os cachorros se calaram, as motos cessaram. E daqui a pouco o meu espírito começou a ter paz. E eu falei, Senhor, é isso. É nós usarmos a palavra que já foi nos dada. A palavra de autoridade. É declarar o que está escrito. E quando nós declaramos com autoridade, o inimigo ele tem que bater em retirada. Ele tem que sair. Ele tem que retroceder. Porque não é no meu nome. É no nome que está acima de todo nome. É a palavra do Senhor. Não é no nosso nome. É através da autoridade que nos foi dada. Quando nós usamos o nome que está acima de todo nome. O inimigo ele tem que sair. Mas para isso nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos saber quem nós somos nas regiões celestiais. Em Lucas 10:19 diz, e eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. A autoridade já foi nos dada. Nós precisamos saber usá-la. E para finalizar, meus irmãos, a pergunta é, como você tem sido visto nas regiões celestiais? Como você tem sido conhecido nas regiões celestiais? Como você tem usado a autoridade que foi dada através do nome de Jesus? E aí eu lembrei, e até o bispo falou sobre isso no domingo. Moisés era um homem simples. Moisés, Ministério do Louvor, se quiser subir, pode ficar à vontade. Moisés era um homem simples. Moisés estava no deserto quando viu a sarça que não queimava. E Moisés, ele não se sentia capaz. Quando Deus chamou Moisés, ele falava, Senhor, eu não estou preparado, a minha língua é travada. E aí Deus falou para ele, não se preocupe, porque eu chamarei Arão, que é excelente em dicção para te ajudar, o irmão dele, o sumo sacerdote. Mas Deus, ele escolheu Moisés. Moisés já era escolhido para fazer a missão de libertar o povo. E Deus falou para Moisés, e chegou a hora que Deus falou, Moisés, pega o teu cajado e dá ordem ao mar. E o mar irá se abrir. Moisés declarou para o mar se abrir. Moisés usou da autoridade que ele já tinha.
Ele não se sentia capaz. Ele não se sentia preparado. Mas nós não somos. Mas aquele que nós cremos, aquele que nós entregamos a nossa vida, Ele nos prepara, Ele nos capacita, Ele nos dá a autoridade que nós precisamos. Deus não precisava de Moisés para abrir o mar vermelho. Deus poderia abrir o mar vermelho, mas Ele escolheu Moisés para abrir o mar vermelho, para declarar, para libertar o povo, para que o nome dele fosse ser glorificado através da vida de Moisés. Moisés precisou de Arão. Moisés precisou de Arão para ajudá-lo. Hoje, nós temos o nosso amigo Espírito Santo, que nos direciona, nos capacita, nos ajuda, nos prepara. O Espírito Santo, ele nos direciona aquilo que nós devemos ou não fazer, aquilo que nós devemos ou não falar. O Espírito Santo está conosco em todo o tempo. Moisés precisou de Arão. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos de intimidade com o Cordeiro. Nós precisamos tomar o nosso cajado de autoridade e declarar a palavra do Senhor, que tem poder. Poder para mudar o ambiente, poder para mudar a história da sua vida. Não podemos, irmãos, andar na mesma vida de antes. Nós temos e nós cremos num Deus que é capaz de fazer o impossível. Ele é capaz de curar. Ele é capaz de ressuscitar mortos. Ele é capaz do deserto fazer sair água. Da rocha saiu água. Nós cremos num Deus que pode todas as coisas. É Ele que nós servimos. Nós cremos num Deus que transforma um grande perseguidor num grande pregador. Nós cremos num Deus que transforma assassinos, pecadores, mentirosos, adúlteros, em pessoas santas, em pessoas transformadas. E Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele usa aqueles que ninguém dá nada, para que o nome dele fosse ser engrandecido. Deus usou Moisés. Deus usa a mim. Deus usa você. Basta nós nos colocarmos na posição e falar: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Você já tem a palavra de autoridade. Você já tem autoridade concedida pelo Senhor para mudar a história da sua vida, para mudar a história da sua casa, para mudar a história da sua família. Você já tem autoridade para falar: escassez, chega. Você já tem autoridade para falar, para declarar as bênçãos do Senhor sobre a sua casa. Você já tem autoridade para declarar: monte, saia daqui e vai para lá, e o monte vai. A autoridade de mudar a história, a autoridade de mudar o ambiente da sua casa, a autoridade de mudar a sua vida, depende de você e de mim. Depende do nosso posicionamento diante do Cordeiro. Depende do nosso posicionamento, das nossas palavras. A palavra tem poder da vida e da morte. O que tem saído dos teus lábios? Como você tem usado a palavra? Você tem declarado vida na sua casa? Você tem declarado vida na sua família? Como anda a sua casa? Como anda a sua vida? Eu lembro aquele filme, O Quarto de Guerra. Quem já ouviu aquele filme? Acho que quase todo mundo. Onde aquela mulher, ela dá uma ordem. Ela toma o cajado de autoridade na casa dela e ela sai gritando dentro da casa dela. Falava: diabo, sai!
Porque na minha casa reina o Cordeiro. Na minha casa quem reina agora é Jesus Cristo. E Ele só está esperando uma posição minha e uma posição sua para mudar a história da sua vida. Tome o cajado de autoridade hoje. O que você quer que o Senhor faça por você? É uma cura? É uma provisão financeira? É uma porta de emprego? Declare. Declare aquilo que você quer. Senhor, eu creio que não há nada impossível para ti. Você quer paz na sua casa? Declare. Chame o Espírito da Shalom. Chame o Espírito de paz. Você quer abundância? Repreenda ao chegar na sua casa. Dê uma ordem para o espírito de escassez bater em retirada. O que você quer que o Senhor faça por você hoje só depende de você. A palavra está em você. A palavra está viva. E o espírito de autoridade já foi te dado para pisar em serpentes e escorpiões. O Espírito já está em você. O selo do Espírito Santo habita em você. A partir do momento que você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, as coisas velhas já passaram. Mas Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo. O sangue do Cordeiro já te lavou. Você é nova criatura. E você tem autoridade. Use essa autoridade nas regiões celestiais. Use essa autoridade. Muitas vezes nós queremos que o Senhor faça por nós, mas muitas vezes Ele só está esperando uma atitude nossa. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Ele poderia falar para a pedra: pedra, saia. Mas Ele falou: tirem a pedra. O que depender de nós, o Senhor não vai fazer. O que depender de mim, de você, Ele não vai fazer. Tem atitudes que Ele está esperando que você e eu tomemos, para que a glória dEle seja manifesta. Os homens precisaram tirar a pedra para que Lázaro pudesse ser ressuscitado. O que você quer que o Senhor faça? O que você quer que o Senhor ressuscite na sua vida? O que você quer que o Senhor transforme na sua vida? Tome a atitude. Tire a pedra que impede toda incredulidade, toda dúvida, toda incerteza da sua vida. E declare com ousadia, declare com a autoridade a palavra que é vida, a palavra que transforma, a palavra que ressuscita, a palavra que muda circunstâncias, a palavra que muda ambiente, a palavra que os inimigos têm que bater em retirada no nome de Jesus. Eu convido a vocês a ficarem de pé. Aquele que te chamou, aquele que te escolheu. Quando eu e você nós andávamos em pecado. Quando eu e você nem conhecíamos a Jesus, Ele morreu por amor a você. Ele te escolheu. Ele te ama. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Como você quer viver a sua vida aqui nessa terra? Se creres, comerás o melhor dessa terra. Como você quer ser conhecido nas regiões celestiais? Como você quer ser recebido na eternidade? Vai depender das nossas atitudes aqui. Vai depender do nosso posicionamento. O que nós temos feito para que o nome de Cristo seja glorificado? Coloque a mão no seu coração. Se você quer
Que a partir de hoje os seus atos sejam diferentes. Que as suas atitudes sejam diferentes. Se você quer que a partir de hoje a sua vida seja transformada, peça ao Senhor. Declare a palavra. Peça ao Senhor para transformar a sua mente, para que a sua mente ela seja agradável ao Senhor, para que a sua mente seja cativa a Cristo. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos escolhidos, nós somos amados do Pai. Um pai carnal dá pedra ao filho que pede pão? Que dirá o nosso Pai eterno? Ele tem o melhor para mim. E Ele tem o melhor para você. Você é filho. Você é filha amada do Pai. E Ele quer que você viva o melhor dessa terra. Declare, confesse, dê ordem ao reino espiritual. Senhor, eu repreendo todo espírito de escassez. Senhor, me ajude a crer que não há nada impossível para Ti. Muda a atmosfera, muda a minha vida. Me ajude a usar a autoridade que o Senhor me deu. Peça ao Senhor, igreja. Pedi e dar-se-vos-á. Nós não recebemos porque nós não sabemos pedir ou pedimos mal. Peça ao Senhor, Senhor, me ensine a saber pedir. Me ensine a saber usar a autoridade que me foi dada. Nós estamos com Cristo nas regiões celestiais. O nosso corpo está aqui, mas o nosso espírito está com Ele. Se nós cremos num Deus que é o Deus do impossível, peça e vos será dado. Batei e dar-se-vos-á. Ele nunca estará com as mãos ocultas ou encolhidas para um filho. Busque em primeiro lugar o reino e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Se é saúde que você precisa, peça. Se é provisão financeira, peça. Se é uma porta de emprego, peça. Se é paz na sua casa, peça. Declare a paz sobre a tua casa. Declare a paz na tua família. Use a palavra de autoridade que já está em você, para que o ambiente ao teu redor seja transformado. Você está sendo perseguido no seu trabalho? Quando você botar a planta dos teus pés naquele ambiente, dê uma ordem. Senhor, eu entrei. Os teus anjos entram comigo. E onde eu entro, a luz de Cristo entra comigo. O Espírito Santo entra contigo. Creia que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não duvide da tua autoridade. Não duvide de quem você é. Maior é o que está em nós. Você é escolhido, separado para uma grande e poderosa obra. E ninguém pode te parar. Ninguém pode parar a igreja do Deus Altíssimo. Ninguém pode parar aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Se você se posicionar, buscar a presença, buscar em santidade, buscar andar em temor, ninguém pode te parar. E você verá o Deus que você serve. Amém? Aleluia.